Muito bem, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos continuar ainda dentro do mesmo tema, né? Caminhando pelo deserto, mas, no entanto, nós vamos falando sobre um tema, né? De 1 Samuel, capítulo 17, onde nós discorreremos nessa noite sobre vencendo os gigantes da vida. Vencendo os gigantes da vida. No 1 Samuel, capítulo 17, nós leremos aí todo o texto e depois nós estaremos discorrendo sobre esse tema. A palavra de Deus nos diz assim: E os filhos ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram, e os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia crevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: Seu filho, E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, e ver-se-se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel.
Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhinhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou-o, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com a espada, e com a lança, e com o escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e subiram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais, e Davi tomou a cabeça do filisteu
e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército, de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que o não sei. E disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho de teu servo Jessé, o belemita. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu aqui de louvarmos, ó Pai, o seu santo e maravilhoso nome. Neste momento nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, da pregação da tua palavra. Usa, Senhor, esse miserável servo do Senhor nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. E, ó Pai, perdoa, ó Pai, os meus pecados e ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra nesta noite e que também, ó Pai, nós possamos praticá-la. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, irmãos. O texto aí é um pouco extenso, né? Mas nós queremos aqui discorrer, né, nesse texto nessa noite e nós seremos breve na medida aí do possível. Muito bem. O tema hoje que nós vamos correr é ainda dentro, né, do tema principal, caminhando pelo deserto, mas nós veremos aí vencendo os gigantes da vida. Há gigantes, amados, em nossas vidas, né, que nós precisamos enfrentar e vencê-los. Nós sabemos que aquele povo, né, que caminhava pelo deserto, eles também tinham os seus gigantes, né, e essa palavra aí, gigantes, nós queremos trazer aqui a qualquer problemas que nós venhamos enfrentar e problemas até mesmo os quais venham a causar até mesmo em nós desespero e que nós devemos sim transpô-los, né, nós devemos vencê-los e nós devemos prosseguir. Agora veja, lá mesmo, né, na história de Israel, nós estamos vendo, né, o povo de Israel, enquanto peregrinava, indo em direção à terra de Canaã, quando eles chegam ali e que eles então enviam os espias, né, para espiar a terra prometida, eles voltam e 10, né, desses 12 espias que foram enviados, eles começam a olhar, né, com um olhar completamente pessimista para a situação e eles começam a dizer, olha, nós não devemos subir, nós não devemos continuar, porque esta terra é uma terra de gigantes. E eles mesmos dizem, né, que aos seus olhos eles pareciam gafanhotos diante daqueles gigantes daquela terra. Agora veja, amado, que eles estavam sim com um problema na sua frente e eles estavam ali com um olhar pessimista, maximizando até mesmo os problemas que eles estavam enfrentando. E é assim muitas das vezes, né, nossa vida nós enfrentamos gigantes e muitas das vezes nós nos encontramos, nos deparamos com problemas aos quais nós até mesmo duvidamos se vamos conseguir transpô-lo ou não. Eu sei que nós estamos passando este momento desta pandemia, né, do coronavírus, e eu tenho certeza que algumas pessoas estão em dúvida, né, sobre se nós vamos passar por este gigante ou não. E há alguns, inclusive, que adquiriram, né, essa doença, foram contaminados, né, por este vírus. Alguns também pensaram ali naquele momento se iriam conseguir a cura, se iriam conseguir passar por aquela enfermidade ou não. Alguns conseguiram transpor, outros, né, infelizmente, nós sabemos, inclusive no nosso país e em muitos outros países, não conseguiram transpor essa doença, não conseguiram a cura e partiram desta vida aqui. A batalha é assim, amado. A guerra é assim. Nós não queremos aqui ser insensível com essa questão, mas infelizmente, né, toda guerra, toda batalha é assim. Algumas pessoas conseguem transpor, outras não. A batalha, alguns chegam ao final com vida e outros não. Então, infelizmente, alguns nessa situação não conseguiram transpor este problema, né, com o coronavírus aí, que está assolando o mundo, né? Mas é uma batalha, é um gigante o qual nós estamos aí tentando transpor. Algo interessante que eu vi as últimas semanas, né, nos noticiários, era inclusive algumas pessoas já de idade já avançada, né, que eles conseguiram até mesmo vencer, né, o coronavírus e foram até noticiário no jornal, porque alguns
passaram pela Segunda Guerra Mundial, né? Passaram pela gripe espanhola e tantas outras coisas, e têm vencido os gigantes nas suas vidas. Uma coisa é certa, irmãos, uma coisa é certa é que nós nunca vamos deixar de encontrar pela nossa frente gigantes. Nós nunca vamos deixar de lutar nesta vida aqui. Nós nunca vamos deixar de nos depararmos com problemas. E o grande problema que nós enfrentamos quando nós deparamos com as adversidades da vida é que nós, né, acabamos sendo tomados por um sentimento de impotência. E nós, inclusive os servos de Deus, os filhos de Deus, nós somos tomados por esse sentimento de impotência e nós acabamos já tendo um espírito de derrota antes mesmo de nós irmos, né, à peleja, antes mesmo de nós irmos à batalha. Então, os gigantes, eles sempre vão revelar quem nós somos. Nós vemos aqui que o gigante Golias, ao se deparar ali e afrontar o exército de Israel, ele acabou ali fazendo com que os soldados de Israel, o rei de Israel, o capitão do exército, eles realmente mostrassem, né, eles revelassem quem realmente eles eram. E olha que eles se revelaram ali grandes covardes, né? Agora, os gigantes, eles vêm em nossas vidas. E nós vamos revelar aquilo que nós estamos sendo naquele momento. Se estamos sendo covardes ao nos depararmos com aquele gigante, ou se nós estamos sendo corajosos, né? Então nós vemos ali que o exército ali de Saul, eles foram covardes na questão de enfrentar aquele gigante. E precisou, né, Deus levantar um jovenzinho, um jovem. O texto mesmo diz que Davi era um jovem de gentil aspecto, um jovenzinho sem qualquer experiência na guerra. O seu ofício era pastor de ovelhas, e ele então ser usado ali por Deus. Deus teve de levantá-lo para ele ser usado ali por Deus para vencer aquele gigante. Então, amado, há gigantes reais em nossas vidas e há gigantes também fictícios, né? Que são gigantes que nós mesmos acabamos por inventar em nossa mente e somos até mesmo ali congelados, neutralizados com esses gigantes que muitas das vezes nem existem, só estão em nossa mente. Agora veja bem, como é, se nós sempre estamos nos deparar com gigantes na nossa vida, com dificuldades, problemas, uma pergunta importante é como é que nós vamos fazer para vencê-los? Como é que nós venceremos esses gigantes? Interessante aqui no nosso texto de 1 Samuel, capítulo 17, é que a palavra de Deus aqui, ele nos dá, né, alguns pontos chaves para que nós possamos obter vitória contra os gigantes da nossa vida. Então você só vence os gigantes da sua vida, em primeiro lugar, quando você tapa os ouvidos à voz dos pessimistas. Olha comigo aqui, Davi, né, ele encontrou vários sentimentos, né, de pessimistas, e até mesmo esses, né, que estavam ali já basicamente declarando a derrota do exército do Senhor, do exército de Israel, e eles ali então não só conseguiram manter esse pessimismo, mas também queriam influenciar, né, outros. O grande problema do pessimista é esse, né? Ele sempre consegue influenciar outras pessoas à sua volta. Olha aí comigo o versículo 10 e o versículo 11 do nosso texto, diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companheiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora veja, amado, que o filisteu aqui era sim um guerreiro experiente, mas também o exército de Saul, não só o exército, mas como o próprio rei Saul, eram pessoas também experientes na guerra. Eram pessoas que realmente tinham, né, ali vasta experiência de guerra. Mas, no entanto, eles acabaram aqui por serem controlados por um pessimismo, né? Eles olharam para aquela situação, olharam ali para aquele gigante e eles então se atemorizaram com o seu inimigo ali, de forma a não terem forças, não quererem ir, né, enfrentar este inimigo. Agora é óbvio, né? O inimigo ao qual estava ali afrontando o povo de Deus era um homem, sim, que temia, né, que dava, né, sim, um certo pavor, né, um certo medo. Agora veja aí comigo no versículo 4 ao versículo 7, onde a palavra de Deus faz a descrição, né, de Golias. Ele diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze,
e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Veja que a palavra de Deus aqui descreve, né, esse gigante que estava ali afrontando o povo de Deus, como sendo, sim, alguém forte. Até a descrição, né, de um gigante aqui falando, a palavra de Deus diz aí que a altura dele era de 6 côvados e 1 palmo. Mais de 3 metros, né, de altura esse gigante tinha. Veja que a palavra de Deus aqui diz que ele vestia, né, uma armadura, sim, forte. E ele vestia ali naquela armadura, havia uma peça, a qual a palavra de Deus diz aqui, a couraça, que ela pesava cerca de 6.000 ciclos. Isso quer dizer, amado, que a couraça daquele gigante pesava cerca de 56 quilos. Olha como esse homem era forte. Era um guerreiro, né, indo para a batalha, e olha que a couraça, né, dele ali pesava mais do que um saco de cimento. Né? Se você já pegou um saco de cimento, você sabe como é pesado. Veja que só a couraça daquele homem. Então o peso da sua armadura já revelava a força, né, que aquele homem tinha. Obviamente, a armadura de Saul não era pesada assim, e quando Davi a colocou, Davi não conseguia nem andar, por conta do peso, né, da armadura de Saul, mas não chegava nem perto do peso da armadura de Golias. O texto aí que nós acabamos de ler diz também que a ponta da sua lança, olha só aí no versículo 7, diz assim que a ponta da sua lança era de 600 ciclos de ferro. Amado, isso dava cerca de 6,5 quilos, só a ponta da lança deste guerreiro. Então, amado, era sim alguém que metia medo. Era alguém extremamente forte, alto, experiente em guerra. Era sim este aqui guerreiro, né, que estava afrontando o povo de Deus. Amado, e muitas das vezes o que nós encontramos, os gigantes que nós nos deparamos na nossa vida, nos dá medo. Nós achamos que nós não vamos conseguir transpor. Né? Quantas pessoas hoje estão desesperadas dentro das suas casas, achando, né, que eles não vão conseguir passar por esta fase desta pandemia, não vão conseguir vitória, né, sobre esse gigante. Estão desesperados. Infelizmente, até muitos servos de Deus estão desesperados. Mas eu quero dizer para você, amado, que Deus ele está no controle de tudo. Amém? Você não vai partir enquanto não for a sua hora, enquanto não for aquele momento qual Deus determinou para você. Então você pode descansar, confiar em Deus, esperar em Deus. Deus está cuidando de você. É óbvio, não estou dizendo aqui para ninguém, né, sair aí agora sem máscara pela rua, né, de repente a cidade a qual você mora está com vários casos, não estou dizendo para você agir dessa forma. Você deve agir sim com os cuidados os quais o Ministério da Saúde, né, tem dito aí, agir desta forma, sim, se proteger e, amado, com certeza, né, nós iremos transpor este problema. Agora veja, amado, para vencermos os gigantes, nós precisamos tapar os ouvidos à voz dos pessimistas. E é justamente isso, aquele exército todo ali, eles olharam, mas eles estavam com um sentimento pessimista sobre aquela situação. Eu te garanto que no começo não eram todas as pessoas, não eram todos os guerreiros do exército de Saul que estavam ali achando, né, não, nós não vamos achar ninguém que vai conseguir contra esse homem, vai matar, né, esse gigante. Mas, amado, acredito que alguns pessimistas acabaram contaminando outras pessoas, de forma que no final todo mundo achou, não, isso aí é um gigante realmente intransponível, nós não vamos conseguir ninguém para lutar contra ele, ninguém para vencê-lo. Esqueceram até mesmo do Deus o qual eles serviam, esqueceram-se até mesmo das vitórias as quais eles tinham obtido contra os seus inimigos no passado, através do poder de Deus. Então, olha só, o pessimismo tomou conta, né? Contagiou as pessoas. Havia também algo ali que intimidava, né, o exército. Havia aquele homem, né, sua estatura, sua força, todas as suas armas ali, estavam intimidando o exército de Israel. E aquele homem, ele passou ali, o texto nos diz, 40 dias. Ele ia até ali, gritando, esbravejando, dizendo, olha, manda um dos seus campeões para lutar comigo. E o exército ali de Deus, do Deus vivo, estava inerte. Estava ali realmente achando, né, que eles não conseguiriam jamais vencer
aquele gigante. Eles começaram a ter um sentimento já de derrota antes mesmo de batalhar. Olha só que coisa, né? Muitas vezes nós estamos assim. Antes de nós enfrentarmos o nosso inimigo, nós já nos temos por derrotado. Amado, nós olhamos, né, para a situação a qual nós estamos vivendo e as pessoas elas comentam, né, sobre a crise e elas falam tantas coisas. Alguns têm um sentimento positivo e eles falam, não, nós vamos vencer isso, nós vamos passar por isso. Outros, né, já vão para um sentimento tão pessimista, já achando que aquilo não vai passar nunca, né? Essa semana, inclusive, eu ouvi sobre essa questão da pandemia, que isso vai durar ainda 2 anos. Eu falei, misericórdia, né? 2 anos. Jamais. Amado Deus, né, tem nos abençoado, Ele tem nos protegido e com certeza tem cuidado e já tem também propósitos, né, aí para algumas pessoas já trazer até mesmo a cura, né? Para isso nós temos visto inclusive alguns medicamentos aí sendo dito como sendo eficazes nessa doença e também algumas vacinas, né, que estão sendo também já testadas. Agora veja, amado, isso é o que? São pessoas pessimistas que acham que o problema nunca vai ser transposto, que aquilo nunca vai acabar. Há algo, né, interessante. Há um provérbio que diz assim, que os males, né, não duram para sempre. Eu sei que isso há uma ressalva aí, porque existe sim um mal que dura eternamente, que é justamente o inferno, né? As pessoas que não recebem a Cristo como seu Salvador, essas vão padecer no inferno, vão sofrer no inferno a eternidade, para sempre. Mas, amado, nesta vida aqui não há males que durem para sempre. E nós sabemos, né, sobre isso. No passado houve problemas, inclusive, de saúde muito maiores do que esse. No passado, mas foram transpostos, né? As pessoas conseguiram ali medicamento, conseguiram tantas coisas, e isso terminou. Então tome cuidado com o pessimista, porque o pessimista ele vai intimidar você, ele vai colocar você para baixo, ele vai dizer para você, olha, não tem mais solução. Davi, ele não deixou as vozes dos pessimistas, né, dominar, ele enfrentou o gigante, venceu o gigante, apesar das pessoas falarem, não, você não vai conseguir, você jamais vai conseguir. Foi justamente o que o seu irmão disse para ele, né? Foi o que o rei, inclusive, falou, você é um moço sem qualquer experiência, como é que você vai lutar? Como é que você vai vencer? Mas Davi, ele fechou os ouvidos para as vozes dos pessimistas. Nós também precisamos, amados, situações da nossa vida, fechar os nossos ouvidos para a voz dos pessimistas. E olha que, na maioria das vezes, nem são pessoas realmente que estão trazendo, né, palavras de pessimismo para nós. Mas muitas das vezes, nos problemas que nós enfrentamos, o próprio Satanás está no nosso ouvido e fala, não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Interessante é que nós aprendemos, né, sobre esportes, é que no esporte sempre aquele time de futebol, aquele lutador, né, ali o boxeador, ele sempre tem que entrar com um sentimento positivo, ele está indo ali para enfrentar o seu inimigo, ali o seu adversário, e ele tem que ir realmente com um espírito positivo. Ele não pode ser pessimista. Imagina um boxeador entrando, né, no ringue e já, olha, não, eu vou perder essa luta mesmo e não vai ter jeito. Com medo. Você olha que, às vezes até na apresentação, né, de uma luta, onde eles colocam os dois oponentes, dizendo, olha, que eles vão lutar tal dia, ali já há realmente uma intimidação de um com o outro, ali querendo mostrar que é mais forte do que o outro, para que ninguém, né, o intimide. Pelo contrário, ele quer intimidar o seu adversário. Mas, amado, Satanás, muitas das vezes ele está, né, no nosso ouvido dizendo, olha, você não vai conseguir, não vai dar certo. Olha, você não vai passar por isso. Você não tem força para isso. E nós não podemos nos esquecer, né, que nós servimos um Deus todo-poderoso e que pode sim fazer todas as coisas. Davi, ele não escutou as vozes dos pessimistas, a voz dos pessimistas que traz, né, ao fracasso, e ele não escutou isso. Amado, nos momentos de crise, no momento de encontrarmos, nos depararmos com os gigantes, é o momento de nós nos revelarmos como corajosos, como realmente aquele que vai, né, lutar, que vai adiante, que vai batalhar contra o seu inimigo. Então, amado, você só vai vencer os gigantes da sua vida se você tapar os seus ouvidos à voz dos pessimistas. Segundo, você só vai vencer os gigantes da sua vida quando você triunfar sobre as críticas dos que estão à sua volta. Olha o versículo 28 a 30, ele diz assim, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhinhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Triunfar sobre as críticas dos que estão à sua volta. Amado, nós não podemos ouvir as críticas e deixar com que as críticas nos abata, né? E você então vai se desanimando e você vai então já se colocando como um derrotado. Pelo contrário, você deve triunfar sobre essas críticas. Davi foi extremamente criticado. E olha aí, amado, ele foi criticado quanto à sua motivação. Aí no versículo 28, o próprio irmão dele diz assim: eu sei, eu conheço o seu coração, a sua presunção, a maldade do seu coração, que desceste aqui para ver a peleja. A ideia aqui do irmão de Davi era justamente que ele tinha ido ali, e ele estava ali somente para ver a peleja, e criticar, e então até mesmo caçoar do exército do Senhor. Mas Davi não estava ali, né, com esse sentimento, a motivação dele estar ali não era essa. Ele tinha ido ali em obediência a seu pai. O seu pai Jessé havia dito para ele ir ver como é que estavam os seus irmãos, para mandar, né, o presente ali de 10 queijos para aquele capitão do exército. E depois voltar com um penhor, que Jessé queria saber que seus filhos estavam bem. Então Davi deveria levar uma prova dos seus irmãos, que seus irmãos estavam bem. E naquele momento, então, quando Golias começa ali a gritar, começa a afrontar o povo de Deus, Davi vai realmente disposto a ir para a batalha mesmo. Ele vai correndo ali naquela gritaria toda que Golias fazia, achando que já iria começar a batalha, e ele estaria ali também para defender, né, a sua nação, para ajudar os seus irmãos na batalha. A motivação de Davi era uma motivação correta. Mas, no entanto, né, ele foi criticado por seu irmão Eliabe, dizendo: olha, você é uma pessoa presunçosa, você é mau de coração, você está aqui para zombar, para caçoar do exército de Deus, do exército de Saul. Amado, Davi também teve de triunfar sobre a crítica a qual ele recebeu sobre a crítica, né, que foi constante sobre ele. Veja que Eliabe aqui, o seu irmão, era alguém que criticava a Davi constantemente. No versículo 29, né, Davi, quando recebe ali a crítica, quando Eliabe fica bravo, enraivecido ali, Davi olha e diz: que fiz eu agora? Ou seja, você sempre está me criticando, o que eu fiz agora? Eu só estou perguntando quem que é o cidadão, eu só estou perguntando quem que é esse homem que está afrontando o exército do Deus vivo. Mas ele ali era criticado. Davi foi criticado. Foi criticado também por alguém próximo. Olha aqui quem está criticando ele, aqui no versículo 28, é Eliabe, o seu próprio irmão, um velho conhecido dele. Quando Davi, né, chegou ao mundo, Eliabe já estava ali. Eliabe era para ser aquele irmão mais velho, o exemplo, né, o corajoso, aquele que defende a família, que defende o irmão mais novo. Mas Eliabe não tinha nada disso, né? Eliabe estava ali a criticar a Davi. Talvez já por conta do ciúme, né, que estava sobre ele, quando o profeta foi à sua casa para ungir ao rei, e ele então, achando ele, sendo primogênito, seria ele, e depois, né, teve ali seu irmão mais novo ungido rei. E talvez por isso, né, Eliabe tinha tanto ódio, talvez, no coração, por conta justamente desta questão. Mas veja, amado, ele foi criticado, Davi foi criticado por alguém próximo. Quantas vezes, né, nós estamos sendo criticados por pessoas próximas da gente? Ao invés daquela pessoa que a gente espera, que é ali de repente da nossa família, que é o irmão em Cristo, e no momento ali de luta, no momento de dificuldade, essa pessoa te ajudar, essa pessoa te incentivar, te colocar para frente, levantar, né, o seu astral, aquela pessoa vem para te criticar, vem para te derrubar. Então, amado, para triunfar sobre o gigante da nossa vida, nós precisamos triunfar primeiro sobre as críticas, sobre aquilo que as pessoas estão falando de nós. Davi também recebeu aqui, foi criticado quanto ao seu potencial. Olha o versículo 32 a 35, diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele,
pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Veja aqui que Davi está sendo criticado quanto ao seu potencial. Agora olha o versículo 34, diz: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Davi ali estava sendo criticado quanto ao seu potencial. Rapaz, ele diz, né, um pouco mais adiante, que Davi, olha, era um homem, um moço, né, de gentil aspecto, fraco. Aqui o rei olha para ele e fala assim: você não pode lutar contra esse homem, porque você não tem nenhuma condição. Ele é já um guerreiro experiente. E você? Você não faz nada. Mas Davi responde, né, aqui dizendo que, olha, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, uma vez Deus, né, o abençoou, e ele teve que defender ali o rebanho de seu pai, e ele matou uma vez um leão, da outra vez ele matou um urso. E Davi tem fé, né, de que Golias vai ser na sua mão como aqueles animais. Davi tem essa fé. Mas há crítica, né, sobre o potencial. Quantas vezes, né, nós somos criticados quanto ao nosso potencial? As pessoas falam: não, você não vai dar certo. E, amado, olha, é interessante, né, principalmente na obra de Deus. Às vezes nós olhamos, né, para algumas pessoas e a gente às vezes faz, né, esse pré-julgamento dizendo: não, essa pessoa, não, ela não tem condição. E Deus, né, ele faz algo maravilhoso através daquelas pessoas as quais às vezes a gente cai, né, neste pecado de falar: não, ele não pode fazer nada. E, amado, na mão, né, de Deus, qualquer pessoa, por menos hábil, né, que ela seja, Deus pode usá-la poderosamente. Poderosamente. Nós temos aí, né, exemplos, né, inclusive na nossa igreja. Nós temos um missionário, né, da nossa igreja, pastor Rui. Sim, foi criticado a situação, né, enfermidade, o mal de Parkinson que ele passa. E quando esteve, inclusive na nossa região, algumas pessoas, até alguns pastores que deveriam estar animando, incentivando, falaram: não, ele não tem condições, esse homem não pode ir. Mas, amado, né, para a glória de Deus, esse homem foi servir a Deus. E ele foi até o Ceará pregando a palavra de Deus ali em Assaré. E nós já temos um grupo de pessoas ali salvas, lavadas, remidas pelo sangue de Cristo Jesus. Graças a Deus não deu ouvido, né, às vozes dos pessimistas. Estas pessoas talvez nunca vão ir ao Ceará e talvez muito menos àquela cidade, né, de Assaré. Mas Deus levantou alguém que, à vista de muitos, não, esse não consegue, esse não tem como. Mas está ali pregando o evangelho, almas sendo salvas. E, amado, Deus é assim, né? Ele faz com que as coisas dele para nós muitas das vezes parecem loucura. Loucura. Então, amado, não dê ouvido às vozes dos pessimistas e triunfe sobre a crítica deles. Olha, grandes, né, homens aí que marcaram história no mundo, foram pessoas que foram criticadas. Sabe, Beethoven, ao meu ponto de vista, né, o maior de todos os compositores, mas o seu professor de música falou, né, qualificou ele como alguém sem esperança na composição. Falou: olha, esse menino aqui, ele não tem esperança, isso aqui não tem jeito não, isso aqui não vai virar nada na música. E Beethoven foi um dos maiores, né, músicos da história. Olha, o Walt Disney, vocês conhecem, né, aquele homem que ganhou, né, milhões e milhões já com a questão de desenhos, filmes. E ele foi demitido, né, por um editor de um jornal por não ser criativo. Ele foi demitido, falou: não, esse rapaz ele não tem criatividade, manda esse menino embora, manda esse rapaz embora. Thomas Edison, o seu professor diz que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. E Thomas Edison, né, ele patenteou mais de 1000 invenções. E foi ele, inclusive, que inventou a nós aí a luz. Veja, amado, olha como, né, Deus, ele pode usar qualquer pessoa. Se essas pessoas aqui, elas, mesmo muitos deles aqui, cientistas e outras pessoas que foram usados, nem servos de Deus são, mas Deus os usa. Quanto mais Deus pode usar aqueles que são servos de Deus, aqueles que servem a Deus genuinamente. Então não deixe as críticas colocar medo no seu coração. Fuja das críticas.
dos críticos. Enfrente, vença os gigantes da sua vida. Faça das críticas, né, que vêm para você, faça delas ainda maior energia, maior força para você continuar na batalha. Então, amado, você só vencerá os gigantes também quando desistir de lutar com armas alheias. Olha o versículo 38 a 40. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos no ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se dos filisteus. Amado, quando é que nós vamos vencer os gigantes? Como é que nós vamos vencer? Quando nós desistirmos de lutar com armas alheias. Às vezes nós estamos passando por problemas na nossa vida e nós queremos pegar armas, né, aqui na nossa mão, armas que nós achamos que são essenciais, que vão nos dar a vitória. Até mesmo na questão espiritual, amado, não há como você vencer a não ser com as armas espirituais as quais Deus tem nos dado. Veja que as armas aqui, Davi, ele recebeu, foi as melhores armas de Israel. Ele recebeu a armadura real, a armadura de Saul. Com certeza, né? O rei, ele tinha a melhor armadura, a melhor espada, o melhor escudo. E naquele momento ali, ele recebe tudo aquilo, tudo que era de melhor de Israel, e ele então põe aquilo, ele diz: olha, rei, eu sinto muito, mas assim eu não consigo nem andar, não vai ter como. Davi, ele então abandona aquilo que para muitos, né, seria não. Talvez se Davi inclusive tivesse ido, né, com a armadura do rei, a peleja contra Golias, ele tivesse obtido ali a vitória, talvez muitos iriam dizer, e até talvez o próprio rei, né, iria falar assim: também com a minha armadura fica fácil, né? A minha armadura, a armadura do rei. Mas Davi, amado, deixou tudo aquilo. Davi, ele venceu Golias com uma funda, 5 pedras e um cajado, ou seja, um pedaço de pau na mão. É o que diz aí no versículo 40. Ele abandonou aquela melhor armadura que o homem poderia dar a ele ali, e ele foi para aquelas armas simples, mas no entanto ele estava ali armado, né, com a confiança em Deus, com a fé em Deus, que Deus é quem daria a ele a vitória. A armadura do cristão é a palavra de Deus, a sua confiança em Deus, irmãos. Nós vamos passar por qualquer problema, por qualquer adversidade, se nós estivermos realmente em contato com a palavra de Deus, se nós estivermos em comunhão com Deus e se nós estivermos com a nossa confiança, a nossa fé depositada em Deus. Só assim, né, nós vamos obter a vitória. Amado, você só vence os gigantes quando você desiste de lutar com suas próprias armas, com suas próprias forças, e você então entrega tudo nas mãos de Deus e pega dali realmente a força a qual Deus lhe dá. Coloca ali na sua mão e você então assim pode vencer o inimigo, você pode então transpor as batalhas, as barreiras da sua vida. Então, amado, vencer o inimigo, você só vencerá o gigante quando você parar de dar ouvido à voz dos pessimistas, quando você parar, você triunfar, né, sobre as críticas dos que estão à sua volta, quando você desistir de lutar com as armas alheias e quando você estiver determinado a vencer. Não adianta, né? Muitas das vezes nós estamos, como eu disse no começo, deparando, né, com o inimigo, de frente com o inimigo, mas antes mesmo de nós pelejarmos, nós já nos damos por vencido. Então, amado, o determinar, né, vencer, não é essa questão, né? Não, eu determino que a vitória já... Não, não é isso. Mas é o determinar aqui, é como Davi fez. Davi, ele andou para a linha, né, de batalha? Não, ele correu. Olha o versículo 48. Ele estava determinado realmente a vencer aquele inimigo que estava ali afrontando o povo de Deus. Olha o versículo 48, diz assim: sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi, ele estava determinado a vencer a batalha.
Ele estava determinado. Ele foi realmente confiando que Deus daria a vitória para ele, e ele foi determinado. Amado, muitas vezes nós estamos lutando, né, contra pecados, nós estamos tendo uma guerra espiritual, mas nós não estamos determinados a vencer aquele inimigo, a vencer aquele pecado. Muitas vezes nós estamos cuidando, né, do pecado como se fosse um animal de estimação, quando na verdade nós deveríamos vencer aquilo, batalhar contra aquilo, aniquilar, né, o nosso inimigo. É isso que nós devemos fazer. Davi, ele estava determinado. Davi, aí no versículo 40, né, diz que ele pegou 5 pedras, 5 seixos no ribeiro. Por quê? Davi pegou 5 seixos no ribeiro. Alguns dizem que era para os irmãos, né, de Golias. Golias tinha mais 4 irmãos. E eles dizem então que, olha, ele levou um para Golias, e se depois os outros 4 irmãos deles pintassem, né, na área, que ele também iria derrotá-los. Estava determinado. Agora também, né, o mais provável é que ele foi e levou 5 pedras de reserva. Ele falou, olha, se eu não acertar a primeira, eu vou na segunda, eu vou na terceira, e eu vou até que eu consiga. Estou determinado a derrubar aquele gigante. Ele não estava lá com medo e falando, olha, eu sei que ele é tão forte, e que se eu não acertar a primeira, ele vai me matar mesmo, então deixa eu levar só uma mesmo. Para que levar 5, né? Ele estava determinado na batalha, determinado a vencer a batalha. Por isso, amado, quando nós nos deparamos com gigantes na nossa vida, com os problemas, nós também devemos estar determinados a vencê-los. A vencer o pecado, vencer as lutas, né, deste mundo que muitas das vezes nós enfrentamos. Não desista de lutar, jamais. Existe uma frase, né, muito usada no meio dos lutadores, que é a seguinte: eu vou cair batendo. Não é assim? Na luta, né, com respeito aos gigantes, nós devemos fazer isso. Na luta nossa espiritual, nós devemos cair batendo, ou seja, não desistir jamais. Continuar sempre buscando vencer os nossos gigantes, vencer os problemas, né, que nos afrontam, as nossas dificuldades. Não podemos desistir. Há uma frase também, né, muito conhecida, dizendo assim, que a vida é para os fortes. Só os fortes, né, prevalecem neste mundo vil. E, amado, realmente nós devemos, né, nos colocar de pé. Nós devemos lutar contra os inimigos. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, os servos de Deus, nós sabemos, nós nos deparamos com muitas lutas. A maioria delas lutas espirituais. Todos os dias nós estamos em luta, nós estamos em guerra, né? O servo de Deus está em guerra. Não em uma guerra física, né? Como Paulo mesmo diz, que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amado, nossa briga, né, é com o inimigo, Satanás. É contra o pecado. É contra os nossos próprios desejos. E, amado, quanto a esses inimigos, a esses gigantes na nossa vida, nós devemos estar sempre lutando com eles. Não desistir jamais. E por fim, você vai vencer, né, os gigantes da sua vida quando você não der voz aos pessimistas, quando você triunfar sobre as críticas dos que estão à sua volta, quando você desistir de lutar com as armas alheias, quando você estiver determinado a vencer, e aí por fim, quando você reconhecer que a vitória vem de Deus e toda a glória deve ser dada unicamente e exclusivamente a Deus. Davi venceu aquela batalha. Ele reconheceu que a vitória vinha de Deus, não vinha dele mesmo. Não vinha dele mesmo. Olha o versículo 37 do nosso texto, nós estamos terminando. Diz assim: e disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Olha, Davi tinha consciência que ele, né, sendo jovem, ele não poderia jamais ter matado, né, um leão, ou até mesmo matado aquele urso. E ele então diz aqui, ele dá a glória a Deus, né? Ele não estava ali diante do rei com um espírito, né, de vanglória, dizendo: não, rei, o senhor não sabe de nada, eu sou o cara, eu já matei o leão, eu já matei um urso. Não, ele estava ali com um espírito realmente de servo de Deus, e ele estava ali de forma humilde, né, falando ao rei e levando a glória a Deus, dizendo: olha aqui, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Foi o Senhor quem livrou, não foi eu mesmo, não foi pelas minhas próprias forças.
Davi, ele tinha fé que Deus daria vitória a ele sobre aquele gigante. Veja, amado, olha o versículo 45 a 47, Davi ainda dizendo, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com a lança, com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Veja, amado, Davi, ele estava bem ciente. Ele entrou na peleja sabendo, né, que Deus é quem iria conduzir ele em triunfo, que seria Deus é quem daria a ele a vitória. Davi não venceu por sua força, por sua boa estratégia, por sua armadura que era de última geração. Davi não venceu por nada disso. Davi venceu porque Deus estava com ele, porque ele estava confiando em Deus para aquela batalha. Davi, ele olha para aquela situação, vendo ali aquele inimigo, né, um pagão, um filisteu, afrontando ali ao exército do Deus vivo. E ele fala, olha, jamais, ninguém aqui poderia aceitar essa afronta desse pagão. Nós temos Deus, né, ao nosso lado, e Deus, ele vai dar a vitória. O que ele, inclusive, queria ensinar ao seu irmão Eliabe, o que ele estava ali falando com aquelas pessoas, olha, é Deus, ele que pode dar a vitória para nós. É ele. Então Davi estava bem certo no seu coração de que Deus é quem daria a vitória. Davi também estava bem certo de que toda a glória deveria ser unicamente, exclusivamente de Deus. Então Davi venceu porque Deus estava com ele. O texto diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo o Senhor é quem vai te entregar na minha mão. Davi glorificou a Deus, ele dizendo aí nos versos em que nós lemos, ele diz, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja que a glória aqui, Davi vai para a batalha com o intuito de levantar, né, de dar glória a Deus. E toda a terra, todo o povo, todo mundo, e de forma, amado, realmente tem sido assim. Essa história, né, tem trazido glória ao nome de Deus, até hoje. Essa vitória não é uma vitória de Davi. Eu sei que quando nós somos crianças, né, nós pensamos sobre Davi. E a gente pensa, olha como que Davi é forte. Davi matou um gigante e tal. Mas depois que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo sobre a palavra de Deus. A gente vai vendo, né, que isso tudo, Davi só foi um instrumento na mão de Deus. E Davi foi alguém que foi usado por Deus para glorificar o nome de Deus. O nome de Deus. O texto diz então, olha, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que há Deus em Israel. Ele ainda continua dizendo, né, nos versos seguintes, ele diz assim, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Ele está falando disso, isso, né, a respeito do exército do Deus vivo. Ele está dizendo, olha, vocês esqueceram quem é o Deus qual vocês servem. Vocês deixaram a sua fé, né, esvair. Mas olha, hoje vocês vão saber, hoje saberá toda essa congregação que o Senhor salva. E Ele salva não é pela espada, não é pela lança, mas é pelo seu próprio poder. Ele é o Senhor da guerra. E Ele é quem vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. Amado, você vai vencer os gigantes se você reconhecer que é Deus quem pode dar a você a vitória. É Ele quem está pelejando por você. A glória deve ser unicamente e exclusivamente dele. Concluindo, irmãos, nós já vencemos alguns gigantes em nossa vida. Tivemos já tantas batalhas e já vencemos muitos gigantes. Mas nós estamos aí pelejando, né, contra esse tal coronavírus. Nós estamos aí pelejando também nas nossas guerras, né, interiores, com os nossos desejos pecaminosos, contra Satanás e as suas hostes.
Amado, a luta ela vai continuar sempre. A luta não acaba, a luta não termina. De maneira nenhuma. E nós não podemos de maneira nenhuma nos deixar ser intimidados. Nós devemos confiar em Deus, descansar em Deus, glorificar a Deus. Foi o que Davi fez. Deus está a conduzir o seu povo em triunfo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É o que diz, né? Nós terminamos com esse verso, Romanos 8:37. Todos nós conhecemos de cor, diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Isso, né? Pelo poder de Cristo Jesus. Amado, o bom sobre ser um servo de Deus é como eu disse, né? Na batalha alguns passam, eu disse no começo, outros morrem, caem ali na peleja. E até mesmo neste momento, né, que nós estamos sofrendo com esta doença, essa enfermidade, alguns já morreram. Outros estão enfrentando este problema e estão aí com a enfermidade. Outros, né, ainda não foram contaminados, graças a Deus por isso. Talvez dentre esses alguns mais serão. Mas o bom de ser um servo de Deus é saber que mesmo se nós cairmos na peleja, ou seja, mesmo que nós venhamos morrer por conta, né, inclusive deste vírus, nós sabemos que nós estamos sendo conduzidos por Cristo em triunfo. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou, aquele que deu a sua vida por nós. E amado, no final, nós, os salvos em Cristo Jesus, mesmo caindo na batalha, no final nós temos a vitória é certa. Nós estaremos com Cristo, né, no céu. Findará todo o mal sobre nossa vida. E nós teremos ali alegria, né, inefável. Amado, agora você, que talvez esteja nos ouvindo, nos assistindo, mas ainda não tem certeza da sua salvação. Se este problema vier até você, e se você partir deste mundo sem Cristo, a palavra de Deus diz que você estará no inferno, sofrendo a eternidade. Então por que, né? Não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Receba a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Seja alguém vitorioso. Receba dele a vitória sobre a morte eterna. Receba a vida eterna que só Cristo Jesus é quem pode dar. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Agradecemos por saber, ó Pai, que nós estamos sendo conduzidos em triunfo. Nós sim estamos passando por pelejas nesta vida aqui, mas, ó Pai, glória ao seu nome, porque nós já sabemos que no final nós já somos vitoriosos. Nós podemos até perder uma batalha, mas jamais, ó Pai, nós vamos perder a guerra. A guerra já é nossa, a vitória já foi dada a nós por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. E, ó Pai, nós rogamos que o Senhor nos fortaleça, enquanto nesta vida que nós possamos nos dar, ó Pai, com o nosso inimigo da forma correta, sempre, ó Pai, olhando para a tua palavra, sempre confiante, ó Pai, no Senhor, sempre, ó Pai, buscando fazer a tua vontade. Tem misericórdia, ó Pai, da sua igreja, mantenha, ó Pai, o teu povo firme nos seus santos e retos caminhos. E que nós nunca, né, venhamos a nos deixar levar pela aparência do nosso inimigo, mas que nós possamos ter sempre na nossa memória o Deus o qual nós servimos, que é todo poderoso. Abençoa, ó Pai, teu povo, no decorrer dessa semana. O Senhor proteja, os livre, guarde, ó Pai, eles de todo mal e usa-nos, ó Pai, para a tua glória. E é em nome do nosso Senhor Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, nós assim encerramos nosso culto nessa noite e nós estaremos de volta, né, na quarta-feira, às 20 horas. Então, Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Deus abençoe.